Vamos meditar conosco o que aconteceu no capítulo 8 do livro de Ezequiel, onde o título trata sobre as malignas abominações de Israel no santuário. Deus revela ao profeta Ezequiel a profundidade da idolatria e da entrega do seu povo à promiscuidade e a trazer os ciúmes do Deus Jeová através da idolatria. Ezequiel, até esse ponto, está capacitado por Deus para ver aquilo que ele não quer e não gostaria de ver. Por quê? Porque a glória de Deus em visão apareceu a Ezequiel. Deus lhe deu a palavra, as lamentações, o suspiro e os ais para falar para a nação de Israel, a casa rebelde. Mas Deus também lhe deu poder. Quando ele ia, ele tinha a graça e a autoridade de Deus para isso. A fim de que ele vivesse o que é chamado de oráculo por ação, entendesse um pouco da angústia e do sofrimento do próprio Deus em relação ao desprezo do seu povo, ele passou por um processo de dependência que começa no capítulo 4, onde ele tem vários momentos de sofrimentos, inclusive perdendo até a sua esposa, para que ele aprenda a depender de Deus, entender que não é ele que trará a glória ou o renovo de Israel de volta, ou libertará Israel, mas sim a palavra do Senhor. Todas as tentativas de Deus com aqueles que decidem ser rebeldes é fazer com que eles compreendam que sem Deus nada eles podem fazer ou ser. Por isso que no capítulo 8, Ezequiel está em sua casa, nos campos de concentração, no cativeiro da Babilônia, e ali diante dele estão os anciãos de Israel, aquilo que sobrou da liderança do povo para ouvir as palavras de Ezequiel. Deus aparece em visão como um ser de fogo e uma aparência como de mão levanta Ezequiel entre o céu e a terra e, semelhante ao bonequinho do Google Maps, ele leva em visão Ezequiel até a porta do templo da casa do Senhor em Jerusalém. E o leva logo literalmente diante do altar dos ciúmes, ou seja, o altar de Aserá, de Astarte, do poste ídolo. Aquela que, segundo o vídeo anterior, foi colocada como destaque dentro da casa do Senhor, onde nesta casa, quem deveria estar em destaque é o nome do Deus Javé. Não uma imagem de escultura de Javé, mas o memorial do seu nome. O Deus que habita na tampa da Arca da Aliança, o Deus que está no seu trono, ou representação do seu trono, que é a arca, e que fala com o povo. Veja que logo na entrada, em destaque, está a deusa mãe, a deusa da fertilidade, a deusa da promiscuidade, Aserá. E se você quer saber mais sobre Aserá, vá até o nosso vídeo anterior, pois nós temos um vídeo especial só sobre essa deusa Aserá. No versículo 6, Deus diz que essas abominações que Israel faz é para que eu me afaste do meu santuário. Então, as atitudes de idolatria faz com que nós venhamos ter Deus ausente de nossas vidas. Nós podemos trazer à tona aqui Apocalipse capítulo 3, onde Laodiceia se sente agora rica, opulenta e não precisa mais do Senhor. Por isso que Jesus estava fora, batendo a porta, procurando ter comunhão com o povo. Semelhantemente com Israel. Deus nunca abandonou Israel. Sempre estava mostrando Israel através da censura, através dos castigos, através do inimigo que Deus permitia que se aproximasse, que Israel deveria se voltar para Deus. O amor de Deus pelo seu povo é tão grande que Deus decidiu purificar e cumprir as promessas a Israel por amor e por santificar o seu próprio nome, pois Israel não merecia nada, pois Israel fez coisa horrenda, colocando logo a imagem de Aserá na porta do templo para expulsar o Deus Javé. Dos versículos 7 a 9, Ezequiel já entra no templo e ele vê um buraco na parede. E a voz de Deus lhe diz: veja aquele buraco na parede, cava aquele buraco na parede. E quando Ezequiel cava o buraco na parede, dá uma porta secreta. E esses versículos mostram a intenção do povo de Israel, que é servir aos deuses pagãos, é servir aos demônios de uma maneira oculta que Javé não veja. Então é aquela religião aparente. Diz que serve a Deus, mas na verdade serve aos demônios. Isso é uma alusão a tentar fazer o mal secreto diante de Deus. Mas o Deus de Israel, que vê o que está em oculto, no mesmo livro de Ezequiel, no capítulo 14, versículo 12, 13 e 14, ele diz: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando,
então estenderei a mão contra ela, tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais, morte. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Então ele está dizendo aqui que não ouvirá a intercessão de ninguém quando a sua decisão é castigar o seu povo. Deus aplica o seu castigo. Parece que nós estamos falando dos dias de hoje. Muitas pessoas estão interpretando a misericórdia e o amor de Deus de forma diferenciada. Acham que pode praticar um mal e simplesmente verbalizar um pedido de perdão para Deus fará com que Deus não aplique o seu castigo ou que o resultado de tal prática má venha sobre esta pessoa. Deus é o Deus da justiça. Todo o mal que qualquer um de nós venhamos a praticar, nós iremos receber em nós o pagamento por este mal. Não estamos falando aqui de perder a salvação, mas estamos falando de que aquilo que nós plantamos, nós iremos colher. E qualquer atitude que nos faz se afastar de Deus, o Senhor Jesus Cristo diz que aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai. Os valores cristãos, eles são inegociáveis. E assim como Israel não deveria se entregar aos deuses pagãos, nós não poderemos nos entregar aos desejos dos nossos corações, nem honrar mais qualquer outra coisa do que ao nosso Deus. Continuemos no capítulo 8, o que se segue após Ezequiel cavar o buraco na parede. No versículo 10, após Ezequiel entrar nesta câmara secreta da idolatria, ele vê toda espécie de animal pintado na parede. Isso nos faz lembrar que os deuses do Egito, a quem Deus tirou os hebreus de lá, eles cultuam toda espécie de animal. Para eles, os animais, que juntamente com uma aparência humana, ou seja, um híbrido de ser humano com animal, eram seres que também estavam relacionados diretamente com a natureza. O Deus Sol, o Deus do Nilo, o Deus das plantas, o Deus dos rios, o Deus das trevas, o Deus da noite, o Deus do dia. Todos esses deuses estavam relacionados a um animal com um nome de uma entidade que mudava até de cidade para cidade, multiplicando a milhares os deuses do Egito. Então o povo de Israel estava em Canaã, mas se lembrando da vaidade, da idolatria dos deuses do Egito, estava ali de forma secreta, adorando e se prostrando diante desses deuses répteis, desses deuses animais. Os 70 anciãos estavam diante dessas imagens pintadas na parede, segundo se segue os versículos 11 e 12, e toda aquela sala estava tomada da fumaça do incenso que os 70 anciãos, ou seja, os líderes de Israel, ofereciam sacrifícios de incenso para esses deuses. No seu pensamento, segundo o versículo 12, eles diziam: o Senhor, ou seja, Jeová, Javé, não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Veja que eles estão numa câmara secreta, fechada, que estava rebocada, ou seja, estava lacrada, e eles adoravam aos deuses estranhos lá. Fora daquela câmara estava o lugar santo e o lugar santíssimo, pois nós estamos no templo com Ezequiel, no capítulo 8. Para eles, Jeová ou Javé poderia ver ou enxergar se estivessem presentes no cômodo onde estava a Arca da Aliança. Veja a visão deturpada da onisciência do Deus Todo-Poderoso. Mas Deus, ele vê o que está em oculto. Deus conhece os corações e sabe quem serve a ele de verdade ou serve, atualizando para os nossos dias, Jesus Cristo apenas a fim de conquistar algo nesta vida. Se nós, disse Paulo, esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Enquanto nesta vida, servindo ao Senhor e sofrendo perseguições e angústias e dificuldades, vamos juntando tesouros do céu, através da nossa fidelidade ao Senhor. E é bem melhor que venhamos a juntar tesouros do céu, porque os tesouros aqui desta terra, a traça e a ferrugem consomem, e se o nosso coração estiver neste tesouro, nós perderemos o maior tesouro, que são as bênçãos espirituais do Senhor. Só que Deus não para por aí. A partir do versículo 13 e 14, Deus diz que mostrará coisas maiores, abominações piores do que essa. E próximo à entrada da porta, ele retorna, ele sai daquela câmara, e próximo à entrada da porta, ele vê várias mulheres sentadas e chorando por um deus pagão chamado de Tamuz.
Tamuz era um deus da divindade suméria, um deus da fertilidade e deus dos pastores. As mulheres eram usadas no culto aos deuses pagãos, conforme Jeremias 7:18, e provavelmente o choro a Tamuz se refere a tentar trazer Tamuz dos mortos, ou seja, o deus relacionado às bênçãos da fertilidade da terra, diz respeito a Tamuz, quando ressuscita, significa que a terra começa a brotar a sua erva, as suas plantas e aquilo que o povo precisa para viver. Sempre esses deuses pagãos estavam relacionados à prosperidade, à chuva, à fertilidade, ao casamento, ao nascimento de filhos. E as mulheres dentro do templo chorando por Tamuz estão pedindo ao deus Tamuz prosperidade para a sua terra, fertilidade da terra. Tamuz seria marido de Instar, seria um pastor, e muitos até querem confundir Tamuz com a própria Instar. Então, sempre um deus pagão, ele está relacionado ao sexo feminino também, para que se pudesse cultuar a fertilidade e a multiplicação das bênçãos na terra. Entre os gregos, eles aparecem por nome de Adonis e Afrodite. Daí onde se tem provavelmente a origem da oração aos mortos, pois trazer a fertilidade e a multiplicação dos animais da terra era pedir para que Tamuz ressuscitasse. Então se ia até o profundo do submundo dos mortos, trazendo o deus Tamuz de volta e trazendo assim entre os meses de junho e julho a fertilidade e a bênção para a terra. Ainda revelando as malignas abominações no capítulo 8 de Ezequiel, a partir do versículo 16, Deus mostra a Ezequiel que 25 homens estão de costas para a presença de Deus, ou seja, a Arca da Aliança, e estão virados para o Oriente, olhando para o Sol e adorando ao Deus Sol. E isso Deus fala com muito pesar, dizendo a Ezequiel: olha o que eles fazem para me irritar. Eles estão desprezando com desdém do Deus Todo-Poderoso. E o texto ele faz uma referência no versículo 17 que eles chegam ramo ao seu nariz. Provavelmente um aspecto do culto que era realizado ao Deus Sol. O Deus Sol é o Deus Ra do Egito, é o Deus supremo do Egito. Toda a inclinação para a idolatria estava relacionado tanto a astros, como a providência da terra, relacionada a rios, às plantas e aos animais, como também a sexualidade. Esses três estágios de contemplar o universo, a subsistência e a sexualidade, tudo isso é atrativo ao homem. Por isso que a nação de Israel caiu em seus próprios desejos. Mas o capítulo 8 finaliza com a palavra de Deus, no versículo 18, Deus dizendo o que fará para com todo este povo que faz tantas coisas para irritar o Senhor. Pelo que também eu procederei com furor. O meu olho não poupará, nem terei piedade. Ainda que me grite aos ouvidos com grande voz, eu não os ouvirei. Como nós podemos usar tais textos agora na nova aliança para falar sobre a ira e o furor de Deus contra aqueles que transgridem os seus mandamentos, adorando qualquer outra coisa? Quando nós falamos de idolatria, nós estamos falando em substituir no nosso coração a presença e a prioridade de Deus na nossa vida. Não necessariamente uma imagem literal de escultura deve haver dentro da nossa casa ou que nós viemos a cultuar para se afastar de Deus. Tudo aquilo que nós honramos e que temos o ânimo para negar Jesus em prol disto, isto é idolatria e se afastar de Deus. E aqueles que praticam idolatria tornam-se semelhantes àquilo que eles cultuam. Não devemos cultuar os astros, nem a natureza, nem tampouco ícones, tanto da Bíblia como fora dela, como grandes homens e mulheres que tiveram na Bíblia Sagrada. Vamos dar aqui 3 exemplos: Abraão, Davi e Maria, mãe de Jesus. Nenhuma dessas pessoas, por mais respeito e por mais exemplos que eles podem ter dentro das Sagradas Escrituras, eles não merecem a honra, a glória e o louvor que é devido apenas a Jesus Cristo. Nenhum dos grandes homens que se levantaram ao longo da história da igreja ou da reforma da igreja, ou os fundadores da sua denominação, ou aqueles que receberam uma revelação sobrenatural e daí surgiu um livro, nenhuma dessas pessoas pode receber a glória e a honra que é devida a Jesus Cristo.
E Deus revelou tudo isso para a pessoa certa. Por que Ezequiel é a pessoa certa? Porque Ezequiel ele tem a palavra de Deus, o poder de Deus, e ele tem processos com Deus que lhe fez entender a dependência que tanto ele como a nação de Israel tem. Então nós dependemos de Deus. Quem nos ensina a adorar é Deus. Quem nos ensina a saber que somos dependentes de Deus é o mesmo Deus. E todo esse ensinamento, nós temos o privilégio, está aqui em um livro, que eu posso dizer está resumido em um livro. Jesus Cristo, ele é o caminho, a verdade e a vida. E nada pode nos trazer a plena satisfação do que ter a comunhão com Jesus Cristo. Não cometa o erro de Israel. Não tente honrar coisas em oculto. Não tente honrar placa de igreja ou ícones, pregadores, pastores, líderes acima de Jesus Cristo. Jesus e a lei do Senhor têm que estar acima de todas as coisas. Do contrário, você estará cometendo as mesmas malignas abominações que Israel cometeu, estará se distanciando do Senhor Deus Todo-Poderoso, querendo entender um amor de Deus que permite a gente fazer tudo. Deus não permite a gente fazer tudo. O culto é a Ele, a honra é a Ele e a glória é apenas para Ele. Por isso que Paulo escreveu, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Que ao Senhor seja dada toda honra, glória e louvor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida em nome de Jesus. Convido você, se possível, a ser inscrito no canal Bíblia de Fato, onde traremos aqui sempre explicações dentro das Sagradas Escrituras, com muita pouca coisa que a história traz nesse sentido, pelo fato da Bíblia não falar muito de Tamuz nem de Aserá. Apenas algumas poucas referências, mas principalmente nós estamos com o intuito de trazer aquilo que a Bíblia realmente revela. E é o que a Bíblia revela é que nós precisamos pôr sempre Deus em primeiro lugar na nossa vida. Se inscreve no nosso canal, não deixe de deixar o seu comentário aí embaixo. O meu desejo é que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.